Você já parou para pensar que durante a maior parte da história humana, ter uma ideia própria, pensar por si mesmo, era considerado um crime ou um pecado? Imagina que tudo o que você pode ou não fazer, o que é verdade ou mentira, é decidido por alguém que diz que tem esse poder porque Deus quis assim ou porque sempre foi assim. Pois bem, no século XVIII, um grupo de pensadores decidiu que isso era um insulto à inteligência humana. Eles não queriam apenas reformar a sociedade, eles queriam mudar o sistema operacional da sociedade. O nome disso, iluminismo. Mas eu não estou aqui para te dar uma aula de história com datas que você possivelmente vai esquecer. Eu estou aqui para te perguntar: você é dono da sua própria cabeça ou apenas um repetidor de ordens? O filósofo alemão Immanuel Kant resumiu o iluminismo em duas palavras: sapere aude. Traduzindo literalmente, ouse saber, sapere aude. Ou melhor, tenha a coragem de usar do teu próprio entendimento. Para os iluministas, a humanidade vivia em uma menor idade intelectual. O que é essa menor idade intelectual? Sabe quando uma criança precisa que os pais decidam tudo? O mundo era exatamente assim. A igreja e a monarquia eram os pais eternos e o povo a criança que não podia questionar. O iluminismo chega com uma lanterna na mão. O nome dessa lanterna? A razão. E com essa lanterna na mão, começa a dizer: a luz não vem de fora, não vem de um milagre, a luz vem da sua capacidade de analisar, testar e concluir. Na Idade Média, a igreja, principalmente baseada em pensadores como Santo Agostinho, pensador este que dizia que a verdade é revelada por Deus, está lá na obra De Magistro, sobre o mestre de Santo Agostinho. O iluminismo vai justamente questionar esta ideia. Ora, será que a verdade é algo apenas acessível aos iluminados, aos escolhidos por Deus? Ou a todo ser humano? Será que a iluminação não vem de dentro de nós, não está em nosso próprio alcance? Não é algo que nós podemos produzir, encontrar pela razão? Sabe aquela criança, jovem ou adulto que gosta de desmontar as coisas para ver como funcionam? Ou que estão sempre perguntando, curiosos, o porquê de tudo? Então você sabe do que eu estou falando. Você não aceita que um motor, por exemplo, funcione por mágica. Você estuda a lógica por trás dele, ou você sabe que o motor não funciona porque há uma vontade divina. Existe ali uma explicação que pode ser compreendida, modificada, alterada. O iluminismo é a aplicação dessa lógica para a vida, para a política, para a liberdade, para o mundo terreno. Então, é, o iluminismo traz essa ideia de que todos podem participar do processo de produção do conhecimento, mas cuidado, muito cuidado. O iluminismo não era como se fosse um desses grupos de WhatsApp, onde as pessoas saem concordando com tudo e repetindo qualquer pensamento. Nós tínhamos, por exemplo, pensadores como Voltaire, que estava lá atacando a intolerância religiosa com sarcasmo. Montesquieu, por exemplo, estava desenhando a estrutura do poder, dividindo-o em três para que ninguém fosse dono do país. O que nós vivemos hoje com a divisão do poder entre executivo, legislativo e judiciário é baseado nos pensamentos desse iluminista chamado Montesquieu. Está lá na obra O Espírito das Leis. Diderot e d'Alembert foram os que criaram a enciclopédia, por exemplo. A enciclopédia que era basicamente a Wikipédia, ou como se fosse dar um Google naquela época, porque eles acreditavam que o conhecimento deveria ser acessível e não um segredo da elite. Mas não é qualquer conhecimento e não é uma forma de acesso e produção do conhecimento sem uma reflexão. Então, quando nós acessamos o conhecimento hoje de forma abrangente, nós precisamos pensar, como os iluministas, na perspectiva de verificar se aquilo que está sendo divulgado não é uma nova forma de absolutismo, de poder de um monarca ou de alguma ideia preponderante que tenta nos manipular e nos tirar a lanterna da razão. Um dos pontos centrais do iluminismo, por exemplo, foi justamente a ideia do contrato social, a ideia de que o governo só é legítimo se o povo concordar com ele. Se o governante não serve ao povo, ele é um erro de sistema que precisa ser corrigido. Isso atua atual para você? Quando nós invocamos o impeachment de um presidente, por exemplo, estamos reivindicando aquilo que os iluministas disseram. Ora, se o governo tentar ser autoritário ou não corresponder às expectativas do povo, ele precisa ser substituído, porque o governo é vontade do povo, é fruto do acordo social, não é vontade de Deus e não é uma herança sanguínea como os imperadores e os reis se proclamavam. Toda a democracia que você conhece hoje nasceu desse buque que os iluministas encontraram no poder absolutista. Agora, vamos pensar a real. Vivemos em uma era em que temos total acesso à informação. Mas será que somos iluministas?
Um dos maiores desejos dos iluministas era justamente isso, que pudéssemos acessar a informação. Ora, ter um smartphone na mão, com todo o conhecimento do mundo, não te faz alguém iluminado, se você continua acreditando que qualquer coisa ou acreditando em qualquer coisa sem questionar, se você se deixa levar por algoritmos que escolhem o que você deve pensar. O iluminismo exige esforço, pensar dói, questionar a autoridade exige coragem. Ser um estudante, por exemplo, não é apenas aprender a apertar parafusos, escrever códigos de programação, decorar regras e conteúdos. É entender a estrutura da realidade para poder transformá-la. O iluminismo é a filosofia da autonomia, auto a si mesmo, nomos norma, a capacidade de dar a si mesmo as próprias normas. Não é à toa que a nossa Constituição Federal de 1988, Constituição brasileira, traz a ideia como um dos fundamentos, um dos princípios da educação, a necessidade da construção da autonomia, tornar cada um a possibilidade do sonho iluminista. A saída daquela menor idade que Kant propôs ainda não terminou. Cada vez que você prefere o conforto de uma mentira fácil, a dificuldade de uma verdade complexa, você está voltando para as sombras. Quando você compartilha conteúdos, verifica informações na internet sem questionar, sem refletir, você está voltando para a época das trevas. Quando você aceita ou até mesmo divulga fake news na internet, você está voltando e proliferando a idade das trevas. Fica aqui o meu desafio. O que na sua vida hoje você aceita apenas por autoridade e o que você aceita por razão? Saber e aude. Ouse saber. Ouse pensar por conta própria. Tenha coragem de buscar o conhecimento por vocês mesmos e sejam os novos iluministas que acordam a atualidade do sono dogmático da intolerância. É legal aprender, né? Então, curte, compartilha, se inscreva no canal e até uma próxima reflexão.